Olá, Força e Honra! Hoje estarei falando sobre estratégia TIR, que é um plano dos Sidas Leais, e vamos ver como que essa estratégia ela se conecta com o que foi passado no vídeo anterior a respeito do Império Universal. Então, no vídeo anterior, falávamos sobre a estratégia dos Sidas de fundar um Império Universal para se opor à sinarquia do povo eleito. E essa estratégia ela foi tentada um tempo atrás, na época de Gengis Khan e do rei germânico Frederico II Hohenstaufen. Então, a Gengis Khan foi encomendado uma missão pelos Sidas de fazer uma aliança entre povos hiperbóreos do leste e do oeste, ou seja, do oriente e do ocidente. E para que essa aliança se concretizasse, Gengis Khan deveria fundar um império no oriente e juntar-se ao império ocidental com o reinado de Frederico Hohenstaufen. E após a concretização dessa aliança, Gengis Khan deveria reconhecer a Frederico Hohenstaufen como o legítimo imperador universal. Se isso tivesse ocorrido, a sinarquia teria sido destruída já naquela época, né? E o mundo se regeria sobre uma ordem hiperbórea. Mas houve contratempos, o pacto não pôde ser concluído, pois Gengis Khan ele enviou uma pedra de Agartha para Frederico, e essa pedra simbolizaria a confirmação do plano dos Sidas Leais, de fundar o Império Universal. Mas essa pedra ela foi interceptada no caminho por agentes da sinarquia, e o plano não pôde se concretizar na época, né? A pedra de Vênus ela foi achada tempos depois, mas Gengis Khan já não estava vivo, né? Ele já tinha partido. E Frederico esconde essa pedra em um castelo para que ela seja encontrada 700 anos depois, para dar continuidade ao plano de fundar o Império Universal. E ela foi encontrada pela ordem alemã, né? Por uma ordem alemã, em 1945, por um personagem chamado Kurt von Suberman, e ela seria entregue ao legítimo rei universal. E o rei já se encontrava na Terra naquela época, mas ainda não era o momento de se iniciar o Império Universal. E é-nos dito que aquele rei voltaria mais 2 vezes, e na última vinda, ele virá durante a batalha final para liderar o seu povo para a origem. Então retornará o plano dos Sidas de fundar o Império Universal após a batalha final contra a sinarquia. E outra coisa que ocorreu é que durante esse período de 700 anos em que a pedra ficou escondida, houve quase uma nova chance de se formar o Império Universal através de um outro rei, agora chamado Felipe o Belo, que uniria força com os mongóis na época dele e retornaria com a estratégia TIR. Só que não deu tempo de Felipe consolidar esse plano, pois ele estava muito envolvido na luta contra a Ordem dos Templários, né? Então, 700 anos depois, a pedra foi encontrada pela Ordem Germânica e surge então uma nova oportunidade de fundar o Império Universal. E lembrando que para essa estratégia ser possível de realizar, é necessário que exista um império grande, um império hiperbóreo no leste, ou seja, no oriente, e um outro império no oeste, no ocidente. Só que não havia nenhum grande império hiperbóreo no oriente, né? Na época, durante a Segunda Guerra Mundial, os maiores reinos que existiam no oriente eram a Rússia e a China. E esses 2 países estavam totalmente dominados pela estratégia do inimigo através da ideologia marxista. Então, o único aliado que sobrou foi o Japão. E a aliança com o Japão se demonstrou um verdadeiro fracasso, porque o Japão ele se demonstrou um traidor. Ele saiu dos planos, né, o que resultou no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. O Japão ele fica totalmente desguarnecido e à mercê do inimigo. Então, com qual povo do Oriente poderia ter sido feita essa aliança, né? Porque não havia nenhum povo forte na época, nenhum povo hiperbóreo. E quem sobrou para fundar esse Império Universal, né? Então aí que surge uma nova aliança entre ocidentais e orientais, com a vinculação carismática entre uma sociedade secreta da China. A Banda Verde era uma sociedade esotérica que guiava os planos da China, né? A Banda Verde ela é uma sociedade secreta hiperbórea que segue uma das vias de liberação espiritual propostas pela sabedoria hiperbórea, que é a via tântrica. E eles estavam preocupados com o futuro da China, pois o país passava uma grande situação de pobreza, de instabilidade social,
de brigas políticas, né? Havia um conflito ideológico entre Mao Tse-tung, que estava enfeitiçado pelo comunismo, e outro líder chamado Chiang Kai-shek, que planejava entregar a China para os banqueiros mundiais. Aí vemos a influência do sistema cartaginês anglo-saxão na aplicação do princípio da divisão, né? Só que havia uma grande diferença entre esses dois líderes, porque Mao Tse-tung acreditava no povo chinês e o povo chinês acreditava em Mao Tse-tung. Ou seja, ele era um líder carismático. E o que nos é passado pela história oficial é que Mao Tse-tung foi um comunista. E até certo ponto ele foi mesmo, né? Mas como nós não nos guiamos pela história oficial, nós podemos ver que Mao Tse-tung pode ter sido influenciado pelas estratégias hiperbóreas, através dessa sociedade secreta, né? A Banda Verde. E a SH nos orienta a ter prudência quando a gente for analisar os líderes do sistema, porque esses líderes podem incorporar certas ideias dentro de seus governos que são ideias hiperbóreas, né? Isso é resultado de uma luta interna dentro de cada um de nós. Nós temos que ter prudência ao analisar, porque muitos líderes podem sim, inconscientemente, estar sendo guiados pela sabedoria hiperbórea. E nisso, os Siddhas leais, eles veem uma oportunidade de se introduzir as estratégias hiperbóreas sobre esses líderes, né? Então não venho aqui especular ou fazer propaganda comunista, porque não se trata disso, né? Mas sim de mostrar os fatos com base no que está escrito nos livros de Felipe Moyano. E nos é confirmado na História Secreta da Thule que a Revolução de Pequim, de 1949, feita por Mao Tse-tung, teve envolvimento dos Siddhas como parte da estratégia da Ordem Anael, né? A China é dita como sendo um dos vértices de liberação, ou seja, um dos países utilizados pelos Siddhas para se executar políticas nacionalistas hiperbóreas. Só reforçando, pessoal, que o nacionalismo hiperbóreo ele não tem nada a ver com o nacionalismo do sistema, tá? Esse aí utilizado pela mão direita do Demiurgo. É um nacionalismo místico, mais voltado para a liberação espiritual. Não só envolvendo liberação econômica, né? Mas também da influência religiosa, das sociedades secretas do Demiurgo, enfim. Então agora a gente está vendo, né, através dessas informações, o cenário que está se desenhando atualmente, do porquê o Império Anglo-Saxão, hoje representado pelos Estados Unidos, está indo contra a China, se iniciando esta guerra econômica que pode resultar até mesmo em um conflito bélico, porque a China ela foi influenciada, né? Ela teve influência dos Siddhas para se tornar um dos vértices de liberação e auxiliar os demais países que estão dentro das estratégias dos Siddhas, que no caso são os países da África, países da América do Sul, países de terceiro mundo no geral, né, que sempre sofreram aí, países que sofreram com o domínio desse império cartaginês anglo-saxão, e além, é claro, da concretização da estratégia TIR, que ainda está em vigência, da criação de um império universal, da união entre povos do leste e oeste. E com isso nós podemos aplicar perfeitamente a via de oposição estratégica, né? Porque agora nós podemos ver claramente as estratégias do Demiurgo, do nosso inimigo, para poder barrar com as estratégias dos Siddhas leais, utilizando povos anglo-saxões para ir contra a ideia de império universal, para que esses povos de terceiro mundo não se unam e todos deixem de olhar para o leste, né? Olhar para a China e passem a olhar para os Estados Unidos, para as grandes potências anglo-saxônicas. Temos então o governo americano tentando isolar a China do restante do mundo, colocando sanções econômicas, tentando recuperar a confiança do mundo no governo americano, que foi abalada nos últimos anos, né? E agindo de forma até desproposital com outros países, colocando taxas abusivas para poder sair lucrando em cima. Então, princípios de povos que não têm honra com os outros, né? Isso é somente o que a mídia nos passa, né? Que por detrás dos bastidores pode estar ocorrendo um conflito entre duas ideias. A ideia de império universal contra a ideia de governo mundial, que foi apresentada no vídeo anterior. E eu particularmente acho de extrema urgência analisarmos toda essa situação sobre o ponto de vista da sabedoria hiperbórea,
pois nós podemos estar vendo o início da batalha final, que é falado, né? E o retorno da guerra essencial no teatro das operações. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou estar colocando aqui algumas partes dos livros de Felipe Moyano que comprovam aquilo que foi apresentado nesse vídeo de hoje, para que os estudantes da sabedoria hiperbórea possam estar revendo para poder analisar o cenário que está se desenhando. E para quem está chegando aqui agora e ainda não estudou a sabedoria hiperbórea, possa estar se informando a respeito do que ocorre no mundo, daquilo que não é passado pelos meios convencionais, de quem realmente tem nos sabotado, quem tem se infiltrado em nossos governos, né, para poder cumprir com aquilo que está escrito nos livros ditos como sagrados, mas que são sagrados para eles, né, mas para nós como povos hiperbóreos não são tão sagrados assim. O mistério de Belcena Vilca, ele traz informações para a gente poder entender o cenário final, né? O cenário de guerra essencial que vai se desenrolar aqui na Terra.